Olá galera, aqui é o Vinícius Negreiros e hoje nós vamos falar sobre a destemida Aliança Rebelde. A história da Aliança começa a tomar forma no período de 3 anos das Guerras Clônicas, retratado pela série animada Star Wars The Clone Wars. Nela somos apresentados a Mon Mothma, uma senadora pelo planeta Chandrila, que assim como Bail Organa, senador de Alderaan, e Padmé Amidala, senadora de Naboo, se mostra extremamente desconfortável com a forma com que o chanceler Palpatine tem liderado a galáxia e com o rumo que ela tem tomado durante o período da guerra. Por diversos episódios, podemos ver a construção de um pensamento comum e linear, não só de insatisfação, mas de desejo de mudança por parte deles, Bail, Mon Mothma e Padmé. The interest alone could completely bankrupt the Republic. As it is, social services have suffered because of this war. Education, infrastructure, healthcare. If we go deeper into debt, the basic needs of our people will evaporate. Com o fim das Guerras Clônicas, a esperada paz não acontece, muito pelo contrário. O chanceler Palpatine se utiliza de seus poderes emergenciais para declarar a criação do primeiro Império Galáctico. The Republic will be reorganized into the first Galactic Empire! Um regime ditatorial e opressor, que trouxe ainda mais caos e instabilidade à galáxia. Em uma cena excluída de A Vingança do Sith, Mon Mothma e Bail Organa conversam na presença de Padmé sobre a possibilidade de encontrar uma alternativa para o rumo sombrio que a galáxia estava tomando. Era ali, de forma sutil, que brotavam os primeiros passos do que viria depois a se tornar o grande movimento dos rebeldes. It is an acquired taste. We cannot let this turn into another war. Absolutely, that is the last thing we want. We are hoping to form an alliance in the Senate to stop the Chancellor from further subverting the Constitution. That's all. Na série animada Star Wars Rebels, que inicia cerca de 5 anos antes de Uma Nova Esperança, podemos em alguns momentos ver Bail Organa como importante líder de uma das células de uma já mais robusta Aliança Rebelde. That's very generous, sir. Well, I'm very fond of these droids. Then I'm glad we could return them. The simplest gesture of kindness can fill a galaxy with hope. Isn't that a Jedi saying? Safe travels, my friend. Safe travels. Em um episódio da série, a própria Princesa Leia, filha adotiva de Bail, é retratada como uma senadora que se mostra, já daquele momento, não aceitar a conduta adotada pelo Império Galáctico. Walkers will guard your ships from the rebel insurgency. All for your safety, miss. It's your highness. As my ships are detained, I will require your shuttle to begin my work. É na série também que podemos ter uma rápida ideia da aparência e do visual de Alderaan, planeta natal de Bail, que havia sido mostrado antes, rapidamente, em A Vingança do Sith. Já em Rogue One, a Aliança Rebelde é retratada como uma organização já bem mais estruturada. É nesse filme que também vemos através de personagens como o Capitão Cassian Andor, que até mesmo os membros da Aliança, às vezes, precisam tomar decisões mais drásticas em prol de uma causa maior. Entendemos o funcionamento do grupo dos rebeldes de um ponto de vista mais estratégico, e o que possibilitou a esse pequeno movimento, contrário ao sistema imperialista, a ir ganhando força e a se transformar num grande movimento bem organizado e articulado. Em Rogue One, assistimos à primeira grande batalha travada pela Aliança Rebelde contra o Império. E é justamente nesse confronto que são roubados a duras penas os planos de destruição da Estrela da Morte. Uma Nova Esperança inicia com Darth Vader à procura dos tais planos de destruição. A partir do momento em que a Princesa Leia coloca os planos dentro do R2-D2, a história se desenrola. E é graças a esses planos que os rebeldes conseguem destruir a poderosa Estrela da Morte e ter a sua primeira grande e triunfal vitória contra o Império. It's a small thermal exhaust port right below the main port. The shaft leads directly to the reactor system. A precise hit will start a chain reaction which should destroy the station. Os quadrinhos e livros do novo universo expandido exploram bastante esse período entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. E percebemos que mesmo com a destruição da Estrela da Morte, o Império continuava imensamente muito mais forte do que o movimento rebelde. Na realidade, o sucesso da Aliança sempre se deu pelo planejamento e pela estratégia. E é em O Retorno de Jedi, através de uma estratégia bem montada, aos moldes daquela primeira grande batalha de Scarif em Rogue One, que os rebeldes conseguem destruir a segunda Estrela da Morte.
Shield is down. Commence attack on the Death Star's main reactor. We're on our way. Red group, gold group, all fighters follow me. I told you they'd do it. Nesse momento, o papel de Luke é fundamental, a partir do momento que ele consegue trazer Vader para o lado da luz e assim derrotar o Imperador. O Retorno de Jedi termina. Mon Mothma é eleita a primeira chanceler da Nova República, e a paz parece ter sido restaurada na galáxia. Mas através do cânone de Star Wars, do livro Marcas da Guerra, percebemos que ainda há muito a se fazer até a paz ser de fato restaurada na galáxia. O livro Marcas da Guerra faz parte de uma trilogia de livros e ao longo dela, vemos que remanescentes do Império tentam de tudo e a todo custo restabelecer o controle da galáxia, mas são finalmente derrotados na Batalha de Jakku. Isso! Exatamente o planeta em que somos apresentados a Rey, vários anos depois, em O Despertar da Força. Aquele Star Destroyer não estava lá à toa. A vitória em Jakku foi decisiva para a Nova República. Com isso, a chanceler Mon Mothma assina um tratado que marca oficialmente o fim da Guerra Civil. Essa foi uma guerra que os rebeldes lutaram por décadas a fio, e que com aquele tratado conquistavam a tão esperada vitória. O Império chegava finalmente ao fim. Galera, vamos responder aqui a pergunta do Júlio César, que enviou a seguinte pergunta. Vinícius, me desculpe a pergunta primária, mas não consigo entender como em um Império Contra-Ataca o sabre de luz do Luke é azul e em O Retorno de Jedi ele é verde. Júlio César, essa pergunta não é primária. Afinal, o universo de Star Wars é bem complexo. Então, o Luke tem a sua mão cortada pelo Darth Vader em O Império Contra-Ataca e o sabre cai ali e se perde pela Cidade das Nuvens. Em O Retorno de Jedi, o Luke usa um outro sabre, o sabre verde, que de alguma maneira ele faz aí entre o período que separa o Império Contra-Ataca de O Retorno de Jedi. A Maskanata, em O Despertar da Força, encontra de alguma maneira esse sabre do Luke, o sabre azul, que estava na Cidade das Nuvens, e entrega para o fim. E no final do filme, claro, a Rey consegue o sabre e ela usa aí contra o Kylo Ren. Se você tiver alguma sugestão ou pergunta sobre o universo Star Wars, entre em contato comigo através do e-mail canalgalaxiando@gmail.com. Até semana que vem e que a força esteja sempre com vocês.